Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast Áudio Livre. Hoje vamos conversar com a psicóloga Geli Duarte, que vem ajudando pessoas com um problema cada vez mais comum, é a ansiedade. Isso mesmo, a ansiedade é algo que todos nós, com certeza, já experimentamos em algum momento das nossas vidas, mas pode ser aí uma luta diária para outras pessoas. E a nossa convidada de hoje vai nos ajudar a entender melhor o que é a ansiedade, como ela afeta as pessoas, a vida das pessoas, e o que pode ser feito aí para tentar gerenciar essa situação, tá bom? Então vamos conversar? Vamos começar com o nosso podcast Áudio Livre hoje, recebendo a psicóloga Geli Duarte. Vamos rodar a vinheta. Olá, Geli, seja muito bem-vinda. E, mais uma vez, vamos bater um papo, esse papo descontraído, trazendo informação para o pessoal que está assistindo a gente aqui no podcast Áudio Livre. Hoje vamos falar sobre ansiedade. Geli, seja bem-vinda. Oi, Saulo, mais uma vez, obrigado pelo convite. Vamos conversar um pouquinho, né, sobre esse mal aí que tem atingido tantas pessoas, né? E vamos aí tirar a dúvida do pessoal. Tá certo. Geli, vamos lá. Para a gente começar, como você definiria o que é ansiedade, né? Como uma pessoa se sente, enfim, o que é, de fato, a ansiedade? Bom, Saulo, a ansiedade nada mais é do que uma resposta natural do corpo, né, às situações percebidas como ameaçadoras ou desafiadoras, né? É uma reação de alerta que prepara o corpo para lidar com o perigo, né? É conhecida como a resposta de luta ou de fuga, né? Então, aquele friozinho na barriga, aquele tremor, aquele sentimento de, sei lá, de ansiedade, de o que será que vai acontecer, será que eu vou dar conta, né? E de apreensão do que vem, do que vai acontecer em seguida. Tá, inclusive, Geli, algumas pessoas relatam, acho que todo mundo por um momento na vida já passou, né? Uns têm que lutar contra a ansiedade diariamente, né? Outros já passaram por algumas situações. Você citou algum dos sintomas aí, mas vamos dizer que esses sintomas sejam persistentes. Quais seriam os principais sintomas para a gente poder identificar e dizer, eu estou sofrendo de ansiedade, eu sou um psicólogo que pode definir isso? Tá, é engraçado que às vezes as pessoas demoram para perceber, né, que realmente são sintomas de ansiedade, porque eles podem variar muito, eles não têm um modelo fixo de sintomas para que aconteça. Eles variam muito de pessoa para pessoa. Porém, os mais comuns são nervosismo, inquietação, tensão muscular, preocupação excessiva, dificuldade de concentração, irritabilidade, insônia, fadiga, palpitações, né, aquele aceleramentozinho cardíaco que a gente sente. Interessante que às vezes tem pacientes que buscam um cardiologista porque acham que estão com algum problema cardíaco e, na verdade, estão passando, vivenciando crises de ansiedade. Eu, inclusive, já ouvi diversos relatos. Aconteceu uma vez de uma paciente ter que parar, atrasar um voo, porque ela estava com sintomas de ansiedade, todo mundo imaginou que ela estava infartando, né? E, de fato, já teve que atrasar um voo por conta disso. Hoje, atualmente, existe algum fator? Porque, ultimamente, é o que a gente mais vê nos consultórios e a gente imagina que foi depois da pandemia, talvez. Mas, atualmente, talvez essa nova geração, essa nova turma que está aí, o que é que pode estar causando esse aumento de pessoas com ansiedade? Veja só, o pós-pandemia realmente ele trouxe uma procura maior com relação, a demanda maior com relação às crises de ansiedade. Nós vivemos 3 fases aí, né, nesse período de pandemia, que o primeiro foi o susto, né, o medo de pegar o vírus, né, em seguida ter que se readaptar a situações à distância, né, muitos tiveram que se readaptar em seus ambientes de trabalho, e depois se reinserir no meio social, né, o medo de novamente se reinserir no meio social, quando então a pandemia foi estabilizada e que a gente
pôde voltar às nossas atividades normais do cotidiano. E isso realmente gerou um nível de ansiedade maior nas pessoas, né? Mas, de um modo geral, as principais causas, elas estão, sim, ligadas com, às vezes, fatores genéticos, experiências traumáticas em que vivemos, né? Às vezes a gente acha que a ansiedade ela está aparecendo ali só por conta daquele problema pontual, mas não, às vezes sim, vem de um acúmulo de outras situações que a gente já vivenciou. Estresse prolongado, desequilíbrios emocionais, instabilidades emocionais e até mesmo problemas de saúde física são também causas aí que podem trazer sim um pico maior de ansiedade. Agora sim, eu queria saber de você como é que a ansiedade ela afeta a vida diária das pessoas. Você citou algumas coisas aí, mas se a gente puder ir um pouco mais a fundo. Atrapalha em todos os sentidos ou é possível lidar no dia a dia com ela? Olha, é possível lidar sim, mas ela atrapalha bastante, né? Então, assim, é necessário que realmente nós estejamos atentos aos sintomas, né? E buscar ajuda, sim, porque realmente ela mexe com a nossa concentração, ela traz um prejuízo no desempenho geral do ser humano, né? Ela interfere nas nossas atividades diárias, no trabalho, nos relacionamentos e no bem-estar em geral. Então, ela interfere sim, mas ela não nos impede de realizar tudo, desde que estejamos atentos e busquemos logo ajuda. E aí a gente vai aprendendo a controlar, aprende a ter uma regulação emocional e consegue controlar mais os sintomas. Tá, agora, a ansiedade, ela existe diferentes tipos de ansiedade? Tipo, algo que seja mais... Como é que eu posso tentar lhe perguntar? É diferente em alguns e outros não? Existem diferentes tipos para diferentes pessoas? Sim, existem alguns transtornos, né, de ansiedade. Né? A gente pode mencionar o transtorno de ansiedade generalizada, que é a sigla TAG, o transtorno do pânico, que ele pode sim estar associado com as crises de ansiedade, o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno de estresse pós-traumático e fobias específicas. Todos esses são diferentes tipos de ansiedade, de transtornos que podem sim gerar uma crise de ansiedade maior. Tá. Existe, assim, alguma estratégia que seja eficaz para, no momento de crise, mesmo que a pessoa já esteja passando por um tratamento com um psicólogo, para naquele momento que ele não vai estar com o seu psicólogo, ele não vai estar na consulta, né? Alguma estratégia que seja eficaz para essa pessoa tentar gerenciar esse momento, essa ansiedade naquele momento? Veja, o primeiro ponto é o que você falou, é que essa pessoa, se ela está tendo uma recorrência de crises, que ela busque sim um profissional de saúde mental, né, um terapeuta, um psicólogo, para que o psicólogo possa sim ensinar técnicas e ensine a pessoa gerenciar melhor esse momento. Mas vamos lá, existem algumas estratégias sim, que são meditações, exercícios físicos regulares ajudam muito, técnicas de relaxamento, buscar manter uma vida saudável e, em alguns casos mais extremos, existe sim alguns medicamentos que também ajudam nesse controle, que aí, no caso, o medicamento é realizado, né, prescrito por um médico, que, no geral, quando o psicólogo está acompanhando aquele paciente, que ele observa essa necessidade de fazer a inserção da medicação, a gente faz o encaminhamento para o psiquiatra. Né? Às vezes as pessoas falam assim, mas essa técnica da respiração, existe uma técnica que nós chamamos de técnica da respiração diafragmática. E aí tem pessoas que dizem, essa história da respiração não funciona comigo. Mas, por incrível que pareça, é uma das técnicas mais eficazes na hora do momento da crise de ansiedade, né? Então, é você tentar sempre mudar o foco, tentar respirar, tomar uma água, sair um pouco do lugar ali, começou a crise, e não deixar que essa crise aumente muito. Então, você começou porque ela dá sinais antes. Começou a sentir, então já começa a se movimentar para que os sintomas não vá tomando uma proporção ainda maior. Tá, então vamos lá.
Geralmente a gente associa a ansiedade com algo que nós estamos esperando que aconteça, o que a maioria das pessoas pensam, mas geralmente a ansiedade ela pode vir do nada, você pode até estar bem naquele momento. Talvez um gatilho que o seu subconsciente, eu não sei se é a palavra correta, despertou ali e você começa a sentir do nada palpitação, calafrio, coisas desse tipo. Essa técnica de respiração poderia ajudar? Sim. Mesmo sem você estar esperando nada, do nada vem aquela crise ali, tá, aconteceu. Sim, 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 ajuda, porque é como se você busca naquele momento ali centrar-se em você. E aí, quando você foca na respiração, automaticamente você vai desviar um pouquinho o pensamento, né, das coisas negativas, daquelas situações que estão ali naquele momento fluindo na sua mente. Então, de um modo geral, a melhor coisa a se fazer é tentar desviar aquele momento, é tentar desfocar daquele momento. Vai conversar com alguém que se sente bem, né? Ah, eu não consigo ir até aquela pessoa, mas hoje em dia a gente tem uma ferramenta na mão, a gente tem o celular, a gente tem o WhatsApp, pode fazer uma ligação para alguém que gosta, pode ir assistir algo que goste, pode ouvir algo que goste. E no geral, geralmente eu recomendo aos meus pacientes a respiração, a técnica da respiração e colocar um sonzinho relaxante. Então, às vezes é importante até você estar aqui sentado, estar com disponibilidade naquele momento para deitar um pouquinho e tentar fazer a respiração mais profunda, com um sonzinho relaxante, com certeza vai ajudar, vai dar uma aliviada sim. Tá. Agora, será que existe alguma maneira de prevenir a ansiedade ou algo que a gente não consegue realmente, de fato, controlar, ou seja, vivenciar momentos de ansiedade? Ou desenvolver esse problema, na verdade, né? Então, essa seria a pergunta. Existem maneiras de prevenir, Gelli? Veja só, não tem como a gente prevenir completamente, né? Até porque nós não temos o controle sobre as coisas externas, né? A gente, na maioria das vezes, muitos não têm o controle nem sobre o que acontece internamente, né, na nossa mente. A gente busca isso a gente adquire através do autoconhecimento, que a terapia traz isso, traz à luz o autoconhecimento, da gente se conhecer, saber quem somos, mas na verdade não existe uma maneira exatamente de prevenir, não existe. Mas a gente pode buscar, além do autoconhecimento, a gente pode buscar hábitos saudáveis, a gente pode buscar exercícios regularmente, buscar ter um sono adequado, que isso tudo vai interferir, buscar ter uma boa alimentação, gerenciar bem o nosso estresse, né? Não ficar acumulando muitas situações. Eles podem sim reduzir significativamente os sintomas, né? Então, assim, mas não existe, e também não existe assim a cura da ansiedade, não, porque como eu disse, nós não temos o controle sobre as coisas externas. Então, às vezes nós somos pegos realmente desprevenidos com situações que a gente não está esperando que aconteça. E aí é normal que a gente tenha uma leve crise de ansiedade. Vai fazer uma entrevista de emprego, por exemplo. É normal que a gente fique um pouquinho mais ansioso, né? A gente vai fazer uma viagem, é normal que fique um pouquinho. Só que isso tudo tem que ficar dentro do limite. Quando isso passa do limite demais, que lhe desestabiliza, que lhe paralisa de você continuar a sua rotina normal, então não tá legal, né? Já não tá sendo bom. Então, são momentos. Tem momentos que a gente vai realmente ficar um pouquinho mais ansioso e tudo bem. Mas se está acontecendo com uma persistência ainda maior e com coisas pequenas do dia a dia, então a gente tem que ter um cuidado bem maior com isso. Tá. Agora sim, todo mundo, a gente falou da questão que pode sentir sintomas como imaginar, talvez pode ser um problema cardíaco, pode ser algo. Quais são os principais? Não seria quais são os principais? Como é que a ansiedade pode aí afetar diretamente a saúde física de uma pessoa? Porque não só a mental, né? A gente falou na questão do coração, enfim. É verdade, e algumas pessoas relatam dores pelo corpo, pode chegar até ficar febril, enfim. De fato, como é que ela pode afetar a saúde física de uma pessoa? Então, a ansiedade, quando ela passa a ser crônica, ela pode realmente levar a uma série de problemas de saúde física, né? Isso vai incluir aí distúrbios gastrointestinais, né? A gente até conhece a gastrite nervosa, por exemplo, dores musculares, problemas cardiovasculares, sim, porque na palpitação, né, na taquicardia, comprometimento do sistema imunológico, significativamente, porque
No geral, quando estamos mais estressados, mais ansiosos, a gente sabe que a nossa imunidade ela recai um pouquinho, né? E até mesmo pode vir a acarretar o aumento do risco de doenças crônicas, né? Então é por isso que a gente tem que ter, às vezes a gente diz, a ansiedade é algo normal, todo mundo tem, mas a gente tem que estar atento sim a como é que está esse nível de ansiedade, para que a gente não desenvolva problemas ainda maiores por conta dela. Tá. Hoje, o principal recurso para tratar a ansiedade seria... O primeiro passo, na verdade, seria procurar um psicólogo, não é isso? Isso. Eu recomendo, sim, procurar um profissional de saúde mental, psicólogo. Se o psicólogo ele vê a necessidade de ir a um psiquiatra, vai a um psiquiatra, para avaliação e o tratamento mais adequado, né? Existe ainda, hoje em dia, nós temos alguns recursos online, né? Hoje em dia está muito fácil fazer terapia, porque antigamente a gente precisava, não existia essa modalidade, então hoje não existe desculpa mais para as pessoas buscarem ajuda, né? Eu acho que o que vale mesmo é a nossa consciência, né? E fora isso também, além da terapia online, existem outros recursos, tem aplicativo de meditação, tem grupos de apoio, tem materiais que falam sobre ansiedade, que podem ser muito úteis, que podem estar dando orientações e dicas, né? Então hoje a gente tem o mundo nas mãos, então a gente consegue sim ir aprendendo sobre. Eu acho interessante que às vezes tem paciente que chega na terapia, ele já está sabendo mais do que eu sobre ansiedade. Porque hoje em dia, principalmente essa turma mais jovem aí, sai pesquisando, né? Eu li sobre isso, sobre isso. Eu acho isso fantástico. Eu acho isso fantástico. Porque o paciente, ele já está tendo uma noção, ele já está mais ou menos tendo um preparo para a situação. Então, isso é fantástico, porque o processo, ele evolui com muito mais rapidez e facilidade. Com a ajuda de um profissional, claro, né? Por mais que ele tenha conhecimento, ele precisa da ajuda do profissional para que esse processo, como você falou, possa fluir com mais praticidade. E, enfim, hoje em dia, a gente nota realmente que o mundo está muito, mas está muito ansioso. As pessoas estão com uma pressa, uma vontade que as coisas aconteçam logo. Pelo menos essa é a minha visão de ansiedade no começo. Eu não sei se eu estou correto, né? De querer que o logo aconteça, o imediatismo, né, dessa geração, e que a gente também, que é de uma geração mais antiga, mais anterior, né? A gente também acaba sofrendo com essa velocidade, esse imediatismo. A gente acaba aqui acompanhando esse ritmo. E também se pega em alguns momentos de ansiedade. Eu espero, assim, que as pessoas possam abrir os olhos, busquem ajuda cada vez mais e consigam contornar essa situação. Incluindo a gente também, né? Eu falo por mim, né? Falo por mim também. Sim, é verdade, mas isso que você falou é real. A gente está vivendo dias muito acelerados, né? Todos nós estamos repletos desde muito cedo de muitas cobranças, de muitas responsabilidades, desde muito cedo. Então, a ansiedade, ela também não escolhe idade. Não tem idade para ter ansiedade. Hoje em dia, às vezes no consultório chega criança com ansiedade. Coisas que antigamente, na nossa geração, a gente não tinha, né? Ou se tinha, não tinha esse nome, né? Mas hoje, realmente, as crianças, elas estão vivendo num mundo muito acelerado, e isso, infelizmente, é também as mídias que traz essa aceleração, né? O uso da internet, às vezes começa muito cedo, e isso a gente já sabe que traz também um estímulo muito grande cerebral, e a criança fica realmente mais acelerada. E aí a gente acaba também se perdendo, nós quanto adultos, às vezes até na criação, né? Das crianças, sim. Na orientação, de estar ali perto, de acompanhar melhor. E aí a criança fica sempre em busca de algo, seja da atenção, seja disso, seja daquilo outro, né? A internet aí, ela mostra 1000 coisas ao mesmo tempo para a criança, não só para a criança, né? Para a criança, para os adultos, e às vezes as pessoas ficam naquela ânsia de querer ter aquela mesma coisa o tempo todo, de querer viver aquela vida, que às vezes ali é só uma vida virtual, né? Às vezes não é a vida real, mas existe também isso, e a pessoa fica naquela neura realmente de querer ver acontecer, igual que visualiza em outros ambientes.
Então, realmente, não tem mais idade para isso, a gente tem que ficar atento, principalmente às nossas crianças e adolescentes, que, por vezes, não conseguem falar sobre isso, né? Porque a ansiedade ainda é visto muito por muitas pessoas como frescura. Ah, é frescura, é manha, é birra. Ah, a criança está fazendo isso, está dizendo que está com dor de barriga para ir para a escola porque está com preguiça. E às vezes pode ser sim uma crise de ansiedade naquele momento. Então a gente só vai conseguir realmente detectar isso, nós, quanto pais, quando a gente está ali lado a lado. Aos nossos filhos, quando a gente está conversando, quando a gente está de fato percebendo as alterações de comportamento. Né? Ah, ele não quer comer isso porque é frescura, ele está com birra, ele está com isso. Então, não, é importante que a gente visualize, sim, todos os comportamentos, todas as falas dos nossos filhos, principalmente, que às vezes eles têm uma dificuldade maior de falar, de sinalizar, porque tem medo de como isso vai ser interpretado. Então, é importante que a gente fique de pertinho, observando realmente, e busque ajuda, busque orientação. Ah, eu não consigo, eu não estou percebendo, eu não estou dando conta, busque um profissional, porque o profissional vai estar orientando, e aí você vai estar conseguindo conduzir melhor, da melhor forma. Quanto mais cedo se é percebido, quanto mais cedo se é tratado, a possibilidade de você, da pessoa que está vivendo a crise de ansiedade, dela aprender e obter o controle sobre, é bem maior, né? Quando ela chega num nível muito alto, aí fica mais difícil. Então, quanto mais cedo se percebe, quanto mais cedo se busca ajuda, maravilhoso. Vai aprender a ter o controle. É muito interessante a gente ensinando crianças até a técnica da respiração, né? Cheira a florzinha e sopra a velhinha. A gente sempre fala isso para a criança. E as crianças aprendem, às vezes, até melhor do que o adulto. Que os adultos. Ela consegue, às vezes, assimilar bem melhor. E, assim, de forma lúdica, ela consegue ir lembrando, não, mas a tia explicou que eu tenho que cheirar a florzinha e soprar a velhinha. E aí vai levando aquilo para o dia a dia e é maravilhoso. Ela vai aprendendo a se conhecer, vai aprendendo a se perceber e vai conseguindo controlar melhor suas emoções. Maravilha. E o bom disso tudo é saber que tem tratamento. Como você falou, quanto antes, melhor. A ansiedade, ela pode ser um passo para a depressão, Gelli? Pode. O seu primeiro passo? Pode. Não é uma regra geral, mas quando ela chega realmente no nível muito elevado, né, e daí você não buscou ajuda, daí você não cuidou, não tratou, ela pode sim levar, desencadear a outros tipos de transtornos, sim, e a depressão pode sim estar associada. Ok, Gelli. Quem quiser consultar com a Gelli, você também faz consulta online, né, Gelli? Faço consulta online e consulta presencial. Certo. Deixa teu contato para o pessoal que está acompanhando a gente agora. Tá, o meu contato é o 82, né, DDD Alagoas, 99955-8076. Muito bem. E quem quiser conversar no consultório da Gelli, na cidade de Arapiraca, não é isso? Isso. Atualmente é aqui em Arapiraca. Ok, Gelli, olha, só tenho a agradecer, claro, e dizer que e reforçar para o pessoal que está acompanhando a gente. Sentiu alguns sintomas, se identificou com essa conversa, procure a Gelli ou procure um psicólogo na sua cidade. Se não conseguir na sua cidade, entre em contato com a Gelli, ela faz uma consulta online para você. Só tenho a agradecer a sua presença aqui no podcast mais uma vez e, claro, desejar todo o sucesso do mundo para você, Gelli. Obrigada, Saulo, eu que agradeço, estamos juntos. Um abraço, até mais. Tchau.